De volta com o terceiro e último bloco do nosso Tribuna Livre. Hoje aqui a gente recebendo duas figuras da economia acreana, os ex-deputados João Correia e Luiz Calixto, e o nosso comentarista Osmir Lima e Narciso Mendes. Quero agradecer a sua audiência, a sua preferência pela TV Rio Branco, canal 8.1, a nova afiliada no Acre da TV Cultura, né? Você falou que nós estamos aqui entrevistando dois economistas, eu quero aproveitar... Eu dei a deixa para você. Você deu a deixa. Que é o seguinte, o João é professor de economia, está aposentado já, né, João? Já. E esse aqui diz que é formado em economia, mas é brilhante. Diz o João que foi um dos melhores alunos que ele teve, né? É sobre o desenvolvimento do Acre. Eu acho que no passado, João, e você acompanhou, nós tivemos o primeiro PND, que é o Programa Nacional de Desenvolvimento, né? Tivemos uma série de programas e não me ataquem porque era regime A ou B. Eles criaram a infraestrutura básica para o desenvolvimento do país. A estrada que vem aqui para o Acre, começaram a Transamazônica toda, a Ponte Rio-Niterói e uma série de outras construções de infraestrutura. Aqui no Acre, eu tenho que reconhecer que no governo do PT, Calixto, eles mudaram a feição da cidade. Mudaram. Isso aqui era um favelão. Isso aqui era um favelão, a nossa capital. E eu tenho que reconhecer mesmo, eu não posso criar aí, porque eu sou adversário, e reconhecer essa realidade. Eles mudaram a feição de Rio Branco. Eu tinha vergonha de dizer que isso aqui era a nossa capital. Quando eu estava em Brasília, alguém queria conhecer o Acre, eu disse, não, vamos para Cruzeiro do Sul. Era uma cidade muito mais bonita do que aqui. Bem, mas nós criamos aí que eu quero fazer o seguinte, eles criaram uma política de florestania, que é muito mais no sentido de querer ganhar dinheiro com a nossa floresta. No que isso deu errado para os dois. No que isso deu errado. Pode começar. Osmir, eu acho que o grande erro que nós, quando eu falo nós, não é o governo, não é o nós acreanos, tanto aqueles que implementaram quanto aqueles que fizeram propaganda, acreditaram, né, nessas facilidades, foi o ufanismo, né? Você falou do Programa de Desenvolvimento Nacional. Aqui no Acre, na região norte, nós tivemos Probo 1, 2 e 3. E um dia desse eu fui ao interior de São Paulo. A gente anda de São José do Rio Preto até Fernandópolis, que foi a viagem que eu fiz. De um lado e outro são seringas de cultivo produzindo. E o incentivo veio para cá, né? Aí você fala... Sobre o aspecto urbanístico da cidade, eu não discuto, que você tem um canal aí, né, que foi iniciado pelo Edmundo, que cortava toda a cidade, matagal, cobra, lixo e tal, e você urbaniza isso, evidentemente que você dá uma nova feição para a capital e uma obra necessária. O problema nosso é que a gente tentou ser o primeiro em tudo, né, e acabamos sendo o último em qualquer situação. Aqui montaram um frigorífico de peixe. Aí, qual era a propaganda? Nós vamos ser o exportador nacional de peixe. Maior produtor. Quando lá em Rondônia você tem vários pequenos frigoríficos e todos funcionando sem muita propaganda. Aí, tudo que o PT quis implementar, ele jogou uma dose de ufanismo em cima que a gente sabia que não ia se realizar. Você quer um exemplo aqui de um maior ufanismo da época do PT? Eu cito isso, muitas pessoas não dão valor. O Acre foi candidato à sede da Copa do Mundo. Gastaram-se, João, mais de 7 milhões de reais. Não foi até a corrente, não. Foram para Zurique. Até um dia desse eu tinha um caderno desse. Quer dizer, a gente podia... Você precisa conhecer... Acrelândia. As pessoas do Acre precisam conhecer o ramal do Granada. Lá tem gente que não depende de governo, tudo produzindo café, né, João? Produzindo banana, produzindo macaxeira. Aqui e acolá o Estado entra, o município entra para dar uma recuperada no ramal. São pequenas fazendas, grandes também.
O que nós deveríamos ter no Acre, como a gente não é inserido ao modelo, ao desenvolvimento nacional, porque ainda somos final de linha, né? A gente deveria investir numa cesta de oportunidades. Aqui deveria criar galinha, açaí, porco, ovelha, mas o governador Tião Viana trouxe, acho que, e até deu resultado, viu? Porque lá em Mâncio Lima tem uma produção extraordinária de coco. Trouxeram carneiro, tudo, mas por quê? Porque não fizeram uma coisa planejada e diversificada. De você ter uma coisa assim mais ampla, não. Que tudo aqui trazia 4 casas de farinha e dizia que o Acre ia ser a referência mundial da farinha. Pois não. E depois para o João, né? Claro. O trem das oportunidades, só passa vazio na sua frente uma vez. Quando ele dá a volta, ele já vem superlotado e você não consegue embarcar. Nos anos 60, 70 e 80, qual era a propaganda? E sem demérito. Eu não tenho nada, muito ao contrário, eu tenho muito orgulho das nossas Forças Armadas, João. Eu tenho muito orgulho dela. Se existe uma fatia dela que quer politizar a política, problema deles, dos que querem fazer assim. Mas nos anos 70, sabe qual era o slogan em relação à Amazônia, Osmi? Era integrar para não entregar. Não era, Osmi? Então, aquela era a oportunidade da gente ter, hoje não nos encontrarmos sob o chicote dos xiitas ecológicos. Dos xiitas ecológicos. E diria mais ainda, e esse xiita conta com o apoio do restante do mundo. Talvez, se nós hoje tivéssemos que avançar no nosso território a título de gerar riqueza, porque a nossa floresta é recurso e não é riqueza. A nossa floresta não gera emprego. A nossa floresta não gera renda. Então nós estamos hoje, o Brasil hoje está pagando a conta e sendo fortemente cobrado para mantermos 30 milhões de brasileiros na miséria, porque não pode explorar o seu território. Narciso, antes do João falar, ainda dentro daquilo que falou o Calixto e você, eu complementaria dizendo o seguinte, que o Brasil tem sido muito injusto e ingrato com nós. Mesmo durante essa época que você citou, 70 e tal, eles criaram para a Amazônia, por exemplo, para o estado do Amazonas, criaram a Zona Franca de Manaus. Para o Pará, criaram projetos criados pelo governo federal. Os incentivos monumentais da Sudão. E Albrás, Carajás, Alo Norte. Isso o governo federal criou. Aqui, nosso vizinho, Rondônia, o governo federal criou o Polo Noroeste, que foi um programa implementado para o Acre. O que foi criado? Não, para lhe ajudar. Para lhe ajudar. Pois não. Dentro do seu raciocínio. Ajudar não, para contribuir. Tá bom. O Acre, ele é o único estado brasileiro que tem 3 zonas de processo de livre comércio. Sim. Que tem todos os incentivos que são concedidos à Zona Franca de Manaus. Então, o problema não é incentivo fiscal. O Acre tem, a Amazônia Legal tem todos os benefícios que tem a Zona Franca de Manaus. E por que a indústria está lá e não aqui? Porque nós não estamos ainda inseridos no contexto nacional. Como esse assunto é muito complexo, ele merece 10 programas, eu vou passar a palavra para o João Corrêa, mas eu já vou fazendo uma pergunta em cima.
para a gente ser mais prático, mais rápido, porque já a hora está terminando, daqui a pouco a gente tem que dar tchau. Eu queria saber o seguinte, deputado, no que a economia vai influenciar na eleição no Acre e no Brasil? E os Muito. outros comentam. Tá, em relação o Evandro tem razão no seguinte, a sua pergunta merece 3 programas. Não, sério, é importantíssimo, né? Eu acho que a Florestania foi um fracasso rotundo, um horror. O Acre foi objeto de manipulação dos interesses de uma certa esquerda internacional, sim, que tem na ecologia o seu movimento xiita, o que não significa dizer que fogo e pata de boi e que agressão à natureza seja a coisa correta. Não, não é isso. Mas a Amazônia tem 25 milhões de habitantes. Nós temos 1 milhão de habitantes, aqui quase 1 milhão de habitantes, e a Florestania fracassou. É por isso que algumas pessoas acham que nós não podemos ser dirigidos pela Florestania, que é Noruega, o Canadá. Há recursos mais vinculados à preservação. A Marina engessou o Acre todo, depois não voltou mais. Eu acho que a Florestania realmente fracassou. Eu não sou contrário. É o enchimento, o adereço da jarina. Eu acho que todas as atividades econômicas do Acre, todas, sem nenhuma exceção, precisam ser incentivadas. Agora, é preciso também a compreensão, o seguinte, o PT fez uma coisa malvada. A produção de soja, a soja tem 100 e tantos produtos diretos. Da cosmética, à alimentação de peixe, a relação mais concreta que a soja, por exemplo, é matéria-prima básica. Começamos a produzir soja há 3 anos. O PT proibia a produção de soja. Destruiu a classe empresarial que plantaria, quer dizer, não diz que a gente tinha que importar japonês para mexer com hortaliças, hoje a gente teria que importar gaúcho, quer dizer, tá, o Moura, não sei quem, tem uma meia dúzia de 2 mãos que estão plantando a soja, que é vital para a produção de gado, para a produção de peixe. Viu, João? Excepcionais. Então, o que acontece? Significa que nós vamos ter que arrebentar com o desmatamento? Não. Porque a fronteira interna que existe, Luiz Calixto, você sabe muito bem disso, a fronteira interna, já em áreas desmatadas, que você pode triplicar, quadruplicar, tá certo? A produtividade da terra e da mão de obra, quer dizer, isso é um elemento que tem que ser feito. E cá para nós, Gladys Camille também não fez absolutamente nada. Não, nem compreendeu esse processo. É a visão, é o vetor do Amazonas. Nós pensamos no Acre o seguinte, de um governo que seja capaz de compreender o conjunto das necessidades, da população do Acre, porque Narciso, se nós pegarmos em todos os partidos, em todas as instituições, em todos os elementos, o conhecimento, tá certo? O approach de conhecimento para que a gente resolva, encaminhe o nosso problema, ainda seremos poucos. Então imagina isso visto lá do Canadá, ou da Noruega, ou lá do Amazonas. Nós temos que ter o pé plantado aqui dentro do Acre, entendeu? E acho que o agronegócio tem que ser compreendido. Deixa eu só lhe dizer uma coisa antes de passar a palavra para o Calixto. Por exemplo, agronegócio. O Acre, a produção mais lúcida, mais bonita, mais vívida que nós temos é a agropecuária. Mas nós temos um duopólio que massacra a produção dos pequenos e médios produtores. E hoje, quero até reconhecer, hoje o governo reduziu a pauta do esquema do Bezerro, matou. Do ano passado, rapaz, de novembro até hoje, foi um massacre na produção pecuária do Acre, na produção pecuária. Então nós temos que ter um governo que primeiro compreenda o Acre, diagnostique, segundo, proponha para o conjunto da população e para o concurso de todos os que possam colaborar. Então, eu vejo assim, a Florestania é um fracasso, eu não vejo saída
proposta pelo esquema Gladstone. Acho que tem que ser um debate profundo. Não podemos ser irresponsáveis e ingênuos de achar que você resolve isso num programa como esse aqui. Eu acho que você tem que chamar técnicos, compreender técnicos, chamar as entidades produtivas para ter propostas viáveis. Osmir, nós não podemos ter a ZPE, o Porto Seco, agora vamos criar um Porto Seco. A ZPE é uma coisa complexíssima. O governo do PT até que tentou fazer isso, mas não tinha viabilidade, não tem tecnologia, não tem mão de obra, não tem nada, meu amigo velho. Então, eu acho que esse debate vai vir, sim. E aí, te respondendo, o Evandro, esse debate é fundamental. Vou dizer por quê. Antes de passar para o Calixto, vou dizer por quê. O Acre aumentou o nível de miséria. A população do Acre hoje é mais pobre do que era há 4 anos. A população brasileira, o Brasil voltou a entrar no mapa da fome. É claro que tem pandemia, é claro que tem uma série de elementos, mas a miséria aumentou, açoita o povo acreano e o povo brasileiro como faz tempo que não açoitava. Deputado Calixto, essa é a fala de alguém que está produzindo, que Tá, está mas, arrumando uma candidatura vamos- para contrapor-se ao governador Gladstone Camilo. Não é questão de contrapor. Falar o independente de Gladys, ou de Jorge Viana, ou de Osmildo, é a opinião que eu acredito. Deixa eu lhe falar uma coisa. Se a gente pegar qualquer dicionário, se a gente pegar qualquer dicionário da língua portuguesa e procurar essa palavra florestania, ela não existe. Ela não existe. E aí a gente acabou batendo muito nisso, esquecendo que na zona rural, nessa beirada de rio, nesses igarapés, ainda moram cerca de 15 mil famílias que precisam de assistência, que precisam de educação, que precisam de escola, que precisam de um posto de saúde. Eu acho que a gente deveria trocar esse nome de florestania por cidadania, para que essas pessoas morassem, porque todo mundo acha que na zona rural só é ramão. Você anda numa beira de rio dessa, aí tem gente, e todo mundo ainda vivendo da coleta da castanha, da extração da borracha, né? Do escambo, né? De muita coisa, da pequena Só produção. uma perguntinha, Luiz. Tu sabe o que significa de fato a tal da florestania? Não sei, acho que eu não sei Não, o que a teoria, isso Isso foi uma coisa para tornar o PT diferente Não, lá fora. é o diálogo entre a pedra, a folha, o tronco. É um negócio O assim que muito tem esotérico. ainda, Há viu? muito esoterismo nesse processo. O que ainda tem, É místico. O que ainda tem de gente sobrevivendo, tirando madeira serrada de motosserra na zona rural, nós temos 15 mil famílias morando. Então, nenhum governo pode abandonar essas pessoas dizendo por ser contra o extrativismo. O extrativismo entra dentro daquela cesta de investimentos que eu falo, da galinha, do porco, do açaí, de tudo. Tem que preservar. Porque tem pessoas que vão sair dali para fazer o quê? Elas não sabem mais fazer. Elas não têm tempo mais de aprender. Então, isso é um ponto. Com relação à soja, eu até costumo dizer que a terra que eu tenho é nas unhas, né? Eu não sou proprietário rural, não tenho. Mas tem uma coisa que não precisa ter para entender um pouco. A soja aqui no Acre vai ter um problema ainda que precisa superar. Nós não temos regularização fundiária no Estado. Não tem. Poucos têm. E como é que se financia a produção sem ter titulação da terra? Bolsonaro veio aqui e distribuiu 500 títulos de terra, né? Fez um auê danado e tal. Sabe quantos tem registrado? Nenhum. Sabe quantos são registrados? Nenhum, porque não fizeram o desmembramento da área. Qualquer agricultor que chegar com aquele título no cartório não vai registrar. E ao não registrar, ele não vai poder ir no banco se habilitar um empréstimo, um financiamento. Não vai. O Osmir foi presidente de banco e sabe que precisa. Então, o governo nenhum precisa incentivar a plantação de soja no Acre. E quando ela chega sendo com o PT, quando a fronteira agrícola vem arrombando tudo, ela não pergunta quem é que está. Não, ela não pergunta quem é. Narciso Mendes. Não, mas deixa eu concluir. Sobre zona de processamento. Ela não funcionou, ela não funciona e ela nunca vai funcionar, nem no Acre e nem no Brasil. Com governo nenhum. Não, e não é, nós temos, porque todo mundo pensa que tem ZPE, nós temos, salvo engano, nós temos 20 zonas de processamento instaladas no Brasil regular. E outra coisa, lá em Santa Catarina, no Espírito Santo, em São Paulo,
Nenhuma vai funcionar, porque o modelo brasileiro não é para isso. Isso aí é jogar dinheiro fora. O que o PT fez de gastar alguns milhões, o João deu uma ideia. Eu sempre falei isso, eu procuro alguns empresários com os quais eu converso, e, rapaz, vamos transformar isso no Porto Seco. Zona de processo, esquece. Esquece. O cara que comprou a zona de processamento daqui do Acre, que deu um lance, eu falei, ele não vai nem pagar. O cara camelou aqui no calçadão, rapaz. Um chinês que tem aqui. Narciso Mendes. Eu tenho sido econômico nesse programa, Romeu Tuma Júnior. Naturalmente, dá pra mas eu perceber. não poderia terminar esse programa, João, É despedida, né? com Daqui a pouco, o desânimo que eu estou tendo com os eleitores que estão dizendo que não vão participar do processo eleitoral. E pesquisa recente aponta que a maioria dos eleitores entre 16 anos e 18 anos se sobrepõe às Que demais. desilusão é essa, Narciso? Uma pesquisa recentemente feita pelo Datafolha diz que 60% dos brasileiros entre de 18 e 28 anos estão buscando abandonar o país. O futuro desse país não pertence mais a mim e muito menos aos Lima. Por que esse Mike não entendi? Que abreviado, né? Você não quer que eu respeite os seus cabelos brancos, diga? Hein? Tá. Então, eu queria chamar a atenção para a soberania popular. Ela é determinada como é cheio o papo de uma galinha, de grão em grão. Que valorize o seu voto. Renuncie ao nojo da política e tenha nojo dos maus políticos, que aí é onde reside a diferença, né, João? Por quê? Talvez seja a falta do seu voto que fará com que os maus políticos sejam eleitos na próxima eleição. Então, votem. Até porque, e para concluir, Calixto, votar é um direito. E você pode renunciar deste direito. Mas, João, votar é um dever. E você não pode renunciar de um dever. Narciso, não sei se dá tempo, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Por que é que às vezes eu me desanimo? Se você observar o quadro dos nossos políticos, de agora e de algum tempo atrás, eles não têm opinião sobre nada. Sobre nada. Eles não fazem nada. Assim, se está bom, eles estão lá. Se está ruim, eles se escondem. Por que é que o meu nome, o nome do João, e o nome de o seu, né, do Osmi, por que é que esses nomes são rejeitados pelo eleitorado? Porque nós temos opinião e que tem opinião, tem aliados e tem rejeição. Você pega, nós temos deputados aí que a gente não sabe o que é que ele pensa, né? Aí você pega assim, você acha que o João Corrêa tem qualidades? Sério, eu acho que tem. Muitas, né? Mas não tem João, dinheiro. mas aí bote o João para disputar uma eleição e veja a votação dele. Eu não vou me citar não, porque aí Eu estaria... citaria você também, agora é tudo por Vai, isso. não vai. Hoje em dia, para você se eleger no Acre... Tem que ter grana. Tem que ter muita grana. Isso aí. Porque você tem que ter uma estrutura para montar no município. Eu me lembro da época, João, que era PMDB, PDS, o PFL estava surgindo
E o PT era um embrião que lançava o Ibrahim como o Ibrahim, o Mulher. Wilson Mourão, mulher. Rapaz, a gente lá em Tarauacá, a gente fazia campanha por teta, de graça, porque fazia pelo partido, pelo Manel Machado. Manuel Machado. Lá eram duas forças políticas, Teta, né, que é o meu amigo Manel Machado, e o Chico Sombra. Ou seja, a gente está discutindo aqui a política, num programa como esse, a gente está sendo talvez o último bastião, não é, Calixto? Devido a essa falta de interesse da... Não, e aí você pega um jovem. Né? Rapaz, eu fui candidato e eu participava de reuniões. O João, ele não é muito dessa reunião. O Narciso participou de algumas comigo, né, que eu votei nele para deputado federal. Só não votei na Célia mesmo porque ela concorria comigo, né, ela na mesma chapa. Mas a gente chega numa reunião, tem pessoas sérias lá que conversam e tal, escutam, mas a maioria pergunta assim, quanto é que o senhor vai pagar no dia? Infelizmente. Lamentavelmente, é assim. É assim. Vamos começar aqui a fazer o nosso procedimento de pouso. O programa está terminando. Infelizmente, eu acho que o papo Vai está nem bom. perguntar sobre o Glorioso? Não, eu vou todo mundo vai ter direito à sua despedida, né? E eu vou começar contigo, deputado João. Eu queria dizer para ti que foi uma honra te receber aqui. Você faz parte da história política do Acre. Quero te agradecer por ter vindo, abrilhantado esse debate de forma tão grande e tão gentil. Obrigado. Volte outras vezes, tá? Perfeito. Agora eu falo algumas coisas. Eu queria dizer que foi linda a citação do Nelson Cavaquinho. Eu queria, de repente, a gente terminar com um outro samba, quem sabe? Não é, Narciso? Ô, Evandro, olha, veja só. O Narciso está desapontado, né? Está desalentado com a perspectiva da política. Mas não existe outra. Essa é a questão. Não há outra forma de você fazer o debate público e trazer à tona o que interessa. Não tem como. Eu acho que a Lava Jato, e me desculpa você, Evandro, e a eleição do Bolsonaro foram uma tragédia para o povo brasileiro, que vai levar muito tempo ainda, vai levar muitas décadas para a gente limpar esse troço. O Bolsonaro, Luiz Calixto, ele é um golpista permanente. Eu não tenho certeza. A tragédia que foi o PT já... Eu não, porque há um detalhe. Posso, então, fazer o seguinte. Eu disse que... Não esqueça que você é despedida, o cara tá? me perguntou assim, Bolsonaro ou Lula, né? Eu devia ter dito Simone. Mas aí me faltou realmente a tal da sacada. Mas o fato é o seguinte, o Lula, com todos os problemas, eu divido do Lula e fui oposição ao Lula do começo ao fim. Votei uma vez nele, contra o Collor, no segundo turno, só, né? Fui deputado contra ele, quer dizer, oposição a ele e tal, claramente. Agora é o seguinte, tem que reconhecer que o Lula, eu não estou vendo chegar o nem da terceira via. Eu acho que ela não vai se colocar. Então, para tirar o Bolsonaro, aí vem a questão democrática. O Lula já foi preso, a Dilma foi empichada, quer dizer, houve o impeachment da Dilma, eles respeitaram. O Lula foi preso quase 2 anos, não teve problema nenhum. Então o cara está vindo, o cara é muito mais democrata do que um golpista permanente que é o Bolsonaro, essa tragédia Bolsonaro. Então eu acho que a questão de você apoiar Lula, você apoia o processo democrático do Brasil, protege. E mais uma coisa, eu vou votar no Lula, se a Simone não se colocar, e no outro dia, Narciso, que ele ganhar, se ele ganhar, sou oposição aos descalabros, aos equívocos que você tem. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a Lava Jato fez muito mal à política no Brasil, eu acho que o Bolsonaro está fazendo muito mal à política no Brasil, mas eu acho o seguinte, não existe outra forma de a gente fazer o debate público que não seja a política. Então, votem. Pronto, deputado, eu te perguntei no primeiro bloco se vocês estavam conversando com o Jorge Viana, eu me baseei, me desculpe, eu me baseei realmente na manchete do Notícia da Hora que o senhor disse que vai votar no Lula, se for preciso, se preciso for, né? Questão democrática, Mas muito obrigado por ter vindo, tá? Deputado Calixto, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado por ter abrilhantado o nosso debate. Eu queria aqui começar os meus agradecimentos parabenizando a TV Rio Branco, né, por desejando mais aí uns 50 anos com a TV Cultura, já que ele passou 30 e tantos anos, né, com o sinal do SBT. Dizer que
que não procurem colocar ordem, né? Ordem num debate onde tem 4 pessoas que falam muito. Eu não tive nenhuma chance hoje aqui. Não tem. Eu acho até que nós somos muito educados. E com O relação Márcio à Nunes está aqui no política, ponto dizendo para mim, intervém, mas não dá, e com não é relação à possível. política, a minha decepção e a minha contrariedade é que as pessoas negam a importância da política. E ao negar a importância da política, ela vai dar preferência para aquele que aproveita da ocasião. Por exemplo, o Bolsonaro é uma cria do PT. As pessoas ali decepcionadas, né, porque o PT, né, era o partido da moralidade e tal, e de uma hora para outra você vê um presidente preso, né, você vê o Zé Disseu preso, e aquilo decepciona as pessoas. Diz, rapaz, se até eles que eram assim, né, que se apresentavam como os moralistas estão nessa situação, aí você pega um Bolsonaro, né, que foi deputado de 30 anos, do baixíssimo clero, não tem contribuição nenhuma na política brasileira, e aí ele aproveitou essa decepção do povo brasileiro com o PT e ganhou. Aí a cegueira do Brasil deixou fora um homem com as qualidades de Geraldo Alckmin. O cara foi governador 4 vezes do maior estado desse país, quer dizer, ele já foi presidente do Brasil, o governador de São Paulo. Aí você tirou uma votação ridícula, porque as pessoas não dão valor para a política. Né? Eu estou com dificuldades de votar. Na eleição passada, eu votei no Alckmin e votei nulo no segundo turno. Esse ano eu estou com dificuldade, porque eu não estou encontrando um candidato nem para votar no primeiro turno. Entendeu? Então, eu queria agradecer o espaço da TV Rio Branco, dizer que esse tipo de... Ninguém vê um outro tipo de programa na nossa emissora assim, tão longo, né? Então, não procure disciplina nesse tipo de programa. E pedir às pessoas aquilo que o Narciso falou, olha, enquanto a gente não der valor para a política, a gente vai continuar com essa cachorrada que se tem. Né? É janelinha, é gente, não, eu só vou para o teu partido se tu tiver legenda. Né? Eu vi, por exemplo, João, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Roberto Duarte, e estou falando pelo que eu li na imprensa. Ele disse, não, eu vou sair do PMDB, que o PMDB não formou uma chapa. Quer dizer, ele queria que o PMDB fizesse... Por que ele não ajudou o partido a fazer isso? Né? Não, vocês têm que preparar aí só para me chegar lá e só para me bater o pênalti. Não é assim. Política é construção, é desgaste, você tem que assumir rejeição, você tem que... Então, enquanto o jovem negar a importância da política, a gente não vai sair desse atoleiro. Obrigado, Calixto. Osmir, suas considerações. Bom, primeiro, agradecer a presença dos dois, foi ótimo o debate. E lembrar o seguinte, na quinta-feira passada, foi comemorado o Dia do Jornalista. Seu dia Obrigado, e de outros. obrigado. Eu Você quero também, né? Você foi... Quero aqui prestar uma homenagem a todos os jornalistas, notadamente aqueles que fazem o jornalismo do Acre. E eu vou homenagear, e eu participei da missa, e levei uma mensagem, uma missa em Cruzeiro do Sul, minha mensagem foi online para a igreja, dos 50 anos de falecimento daquele que eu considero talvez um dos maiores jornalistas que o Acre já teve em todos os tempos, que é o jornalista João Mariano da Silva. Um homem seringueiro que veio, montou o seu próprio jornal, à mão, naquele tempo, montava as peças, e os jornais, desde 1921, o jornal Rebate foi criado não pelo João Mariano, mas que ele assumiu em 46, mas ele fundou em seguida, em 47, o jornal Juruá. E foi uma referência, contou toda a história, está lá registrado nos arquivos, estão colocando um memorial para João Mariano da Silva e através dele, cumprimento todos os jornalistas do Acre do Brasil. Obrigado, Osmir. Querido Narciso Mendes. Bom, eu estava aqui com 2 livros, João, que agora só me resta mostrar a capa e o rótulo dos livros. Um se chama Assassinato de Reputações, que é assim
ao que tudo nos faz crer que será decidida as próximas eleições, pelo menos para a presidência da República. Nós não teremos candidato apresentando proposta para o desemprego, para a saúde, para a educação, para nada. É um sendo chamado de ladrão e outro respondendo: você é um genocida. E o outro livro é... Está falando da tal da polarização. Né? Até porque, João, ninguém torceu mais pela terceira via do que eu. Que pena. Hein? É uma grande pena, eu acho. A terceira via, os candidatos da terceira via foram mais irresponsáveis do que a dupla Bolsonaro-Lula. Porque essa polarização pessoal foi alimentada pelos 10 ou 12 candidatos que se diziam da terceira via. E a outra, para você mais breve ainda, o outro livro questiona o futuro da nossa liberdade. E Isso me interessa Calixto, também. tenha certeza disto. A liberdade já dizia Thomas Jefferson, ela precisa ser permanentemente vigiada. A minha liberdade tem que terminar quando começar a sua liberdade. E é por isso que vem a política, para tornar entre os contrários uma convivência social. Obrigado a vocês. João. Eu posso dizer assim, da minha alegria, da minha satisfação do estar vivendo com a hipótese, com a certeza que eu quis vir para a rua, Evandro? Alvíceras 15. Você tinha prometido uma poesia, não era? Então, quero agradecer o telespectador, muito obrigado pela sua preferência, pela audiência. Sem a poesia do João Corrêa, nós vamos encerrar o programa de hoje, convidando você para na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, na TV Rio Branco, canal 8.1, nova afiliada da TV Cultura, para a gente se encontrar de novo com o programa Tribuna Livre. Até lá e Deus abençoe a nós todos.